Você tem prestado atenção na discussão dos planos de educação? Isso afeta a sua vida de que maneira? Para falar sobre esse assunto, conversamos hoje com a professora Silvia Figueiredo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação em São Paulo. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bom, Vivian? Professora, o processo de discussão dos planos estaduais e municipais parece não ter fim. De que forma isso tem afetado a vida do professor em sala de aula? Olha, Vivian, isso não resolve nada a vida do professor na sala de aula. Esses documentos nem chegam a ele e quando chegam, eles também nem entendem. Recentemente, o Conselho Nacional também entrou nessa elaboração, não é? E emitiu umas novas diretrizes para a formação de professores, que eu te confesso, já li umas 3 vezes e não consegui entender exatamente tudo o que eles pretendem. Existe uma quantidade enorme de repetições, entende? De atitudes e competências que o professor deve ter, que na hora que ele entra na sala de aula e fecha a porta, é nessa hora que acontece a educação, ele não pode levar tudo aquilo, entende? Ele tem que saber como é que conversa com a classe, como os envolve, como interessa os alunos num conceito de fração, entende? É isso que ele tem que resolver. Então, essas discussões não têm ajudado, embora elas precisem ser feitas, entende? Os conselhos, tanto nacional quanto estadual e municipal, eles precisam legislar, eles precisam fazer essas leis, mas precisa ser da forma mais clara, mais concisa, mais direta. Ok, inclusive o MEC até agora não apresentou soluções concretas para que realmente haja um comprometimento maior com esses planos. A senhora acredita que falta vontade política? Não, não falta vontade política em cada um dos indivíduos, mas falta vontade política no conjunto. O governo federal está mais ocupado com outras coisas. Ele tem problemas maiores, no momento problemas financeiros seríssimos, não é? Tanto que a gente vê que o MEC constantemente é objeto de notícias como terminaram as inscrições do FIES e muitos alunos não conseguiram. Então tem cheio de gente que está estudando e que não sabe agora como vai pagar a universidade. Esses problemas, entende? Eles não deixam espaço para o MEC pensar na sala de aula, no professor, desde o professor daqui de São Paulo, como o professor do Piauí, do Amazonas, quais são os reais problemas deles. Inclusive, eu queria entrar nessa questão. Qual que é o pior problema que o professor enfrenta nesse momento? A senhora acredita que é a questão da formação ou a questão da remuneração? Eu acredito, em primeiro lugar, que as duas coisas estão intimamente ligadas. Entende? Se nós sairmos um pouquinho da profissão do professor, da educação, nós vamos ver que essas duas coisas, elas são totalmente dependentes uma da outra. Quem ganhar bem, entende? Um engenheiro bem formado, experiente, que já trabalhou em muitos lugares e que se candidata a um emprego, esse certamente vai receber um bom salário. Ou um médico que chega gaguejando, titubeando, não inspira confiança nem nos pacientes, nem no diretor do hospital onde ele quer trabalhar, então esse não vai nem ganhar bem e provavelmente nem conseguir o emprego. O que acontece com o professor, entende? Há muitas décadas o professor ganha mal e também produz pouco, entende? E nós não sabemos a questão da galinha e do ovo. Ele ganha mal porque ele produz pouco ou ele produz pouco porque ganha mal? Entende? É uma equação que não interessa discutir filosoficamente. Nós precisamos resolver. Eu uma vez ouvi uma comparação assim, você pegar um aluno que entra no primeiro ano da educação básica, no ensino fundamental, e sai no terceiro ano do ensino médio, entende? De 100 alunos que entram no primeiro ano, 10 vão direto até o ensino médio, sem repetir nenhum ano e aprendendo realmente. Então vamos transportar isso para uma fábrica de automóveis. Entende? Se de 100 automóveis que começam a ser construídos, só 10 ficam prontos, entende? O dono da fábrica vai ficar desesperado e tentar mudar a sua forma de trabalhar, tentar mudar os seus operários e tudo isso. Então, essas comparações, muitas vezes elas ofendem o professor, agridem o professor. Diz, não, meu trabalho não é montador de carro, entende? Meu trabalho é construção de pessoas, sem dúvida alguma.
mas existe algo de comum, entende? É uma profissão. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, o governo tinha que investir na formação dos professores e os professores assumirem que eles também têm que colaborar nesse processo de formação. Eu acho muito estranho que a questão seja colocada assim: cabe ao governo fazer a valorização da carreira do professor, da profissão do professor. Em nenhum momento está escrito em nenhuma das legislações que cabe também ao professor se valorizar, entende? Porque na hora que entra todo mundo numa baixa autoestima, né? Ele se sente um pobre coitado, entende? E daí reclama que é o salário, mas será que não é também a formação? Quando eu ouço falar em plano de carreira, eu não vejo que seja atribuído ao professor nenhuma responsabilidade. Ele espera que o plano de carreira caia em cima dele. Como eu posso fazer um plano de carreira além do que o governo me dá? Como eu posso também investir na minha carreira? Não é só estudando, entende? O professor, que é uma pessoa mais culta, uma pessoa que vai ao cinema, vai ao teatro, lê, passeia, conhece parques, ele será um professor mais simpático, mais atraente, mais próximo dos seus alunos, entende? Isso é investir na carreira. O professor que trabalha numa escola de bairro, se ele visita as crianças, se ele passeia, se ele é visto em outras oportunidades e não só na sala de aula, ele está investindo na sua carreira. Então, eu acho que há várias questões que ainda não foram discutidas. Com certeza, perfeito. E, professora, para a gente finalizar a nossa conversa, nesse momento em que o país enfrenta a crise econômica e política, na sua opinião, onde a educação deve mirar para fugir desse caminho da crise? Eu acho que a educação tem que mirar a sala de aula. E eu acho também que, como nós somos uma república federativa, tudo começa no município, entende? Depois vai para o estado, depois vai para o federal. E os prefeitos, os secretários de educação e os professores das escolas municipais é que tinham que começar essa reviravolta, entende? Se em cada município houver um estímulo a mais para o professor apresentar um bom resultado, entende? Isso vai se espalhando, sabe? O boca a boca e tudo. O ano passado, um instituto que eu sou presidente, que promove congressos de práticas na sala de aula, teve a oportunidade de ajudar a Prefeitura de Valinhos a fazer um congresso desse tipo. O prefeito convocou, o secretário da Educação convocou a todas as escolas municipais e disse que cada uma delas tinha que apresentar 3 trabalhos. Entende? Que trabalhos são esses? São trabalhos práticos, como você dá aula. Entende? Os professores se animaram, os diretores ajudaram, foi um congresso maravilhoso, em que a gente viu que pelo menos ali em Valinhos, você pode tranquilamente pôr o seu filho desde a escola, da pré-escola até o final da educação fundamental, que ele terá ótimos professores, orgulhosos do seu trabalho, dispostos a levantar de manhã, ir para a sala de aula e sair sorrindo. Ótima iniciativa, professora. Bom, então eu acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Foi um prazer, Vivian, e todos os professores que vieram nos ouvir. O programa de hoje termina aqui. Até a nossa próxima edição.